A paz do Senhor, queridos, tudo bem? É bom estar de volta e desta feita para juntos estudarmos a lição 4 de adultos deste quarto trimestre de 2020, com o tema O Drama de Jó. Eu gostaria de iniciar este subsídio chamando a atenção para algumas características literárias do livro de Jó. O livro de Jó, ele é considerado um livro poético, ele faz parte do gênero literário poesia, porque praticamente do capítulo 3 até o capítulo 42 de Jó, é a poesia hebraica que norteia toda a obra. Os dois primeiros capítulos de Jó foram escritos em prosa, tipo a narrativa comum. E repito, a partir do capítulo 3 até ao capítulo 42, tudo é poesia. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar relacionado à questão literária é que, embora geralmente se use o termo tragédia como a própria lição utiliza, tragédia de natureza econômica, tragédia de natureza familiar e o terceiro ponto, tragédia de natureza física e psicológica. O termo tragédia aqui na lição, ele não se relaciona com o gênero literário. Ele é sinônimo aqui de calamidades, porque pode haver uma confusão, uma vez que tragédia é também um gênero literário muito comum na literatura grega, por exemplo. Embora é possível também encontrar tragédias na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, no caso de Sansão. Dentro do contexto de tragédia como gênero literário, a diferença de tragédia e a razão pela qual o livro de Jó não pode ser enquadrado neste gênero literário, mas sim no de poesia, é porque a tragédia geralmente se inicia com o protagonista herói da tragédia numa posição tranquila, geralmente é alguém de uma alta posição social, como o caso de Jó, mas a questão é que na tragédia, esse herói protagonista, em razão de um deslize moral, de uma decisão mal feita, ele entra em declínio, começa a enfrentar dificuldades por causa deste desvio moral, o que não é o caso de Jó, e a tragédia termina com um herói morto, geralmente. Então, por isso que tragédia, só repetindo, na lição bíblica, quando é utilizada, não tem a ver com o gênero literário, mas é simplesmente sinônimo de fatalidades ou calamidades, melhor colocando. Uma outra questão literária, e como aqui se trata de um subsídio para a lição bíblica, e o subsídio busca, de uma maneira muito natural, acrescentar algumas coisas àquilo que a lição tem, porque não teria sentido um subsídio para repetir ou trazer as mesmas informações da lição. É importante ainda na questão literária destacar que, assim como todos os demais escritores da Bíblia, o escritor do livro de Jó, ele também usou de recursos retóricos literários da sua época para tornar a leitura desse livro inspirado por Deus mais empolgante, mais atrativa, e com o uso desses recursos literários próprios da época, o autor ou o escritor bíblico, ele também chama a atenção
para algumas coisas que ele, de forma intencional, busca no sentido de atrair o leitor. Por exemplo, há um recurso literário no contexto da narrativa, e volto a dizer que os 2 primeiros capítulos de Jó foram escritos no formato de prosa, então praticamente ali nós temos uma narrativa comum, e um dos recursos retóricos da narrativa é a repetição. Então, por exemplo, nós vamos encontrar no versículo 16, no versículo 17 e no versículo 18 e 19, o início e o final dos versículos da mesma forma, só mudando o meio ali do texto. Por exemplo, no versículo 16 nós lemos: estando este ainda falando, veio outro e disse. O versículo 17 começa: estando ainda este falando, veio outro e disse. O versículo 18: estando ainda este falando, veio outro e disse. Percebe as repetições? Agora, percebam também as repetições no final dos versículos. Versículo 16: e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17, o final: e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 19, final: e só eu escapei para te trazer a nova. Então, estas repetições são um recurso retórico literário utilizado pelo escritor, conforme os padrões e as conveniências da época, para destacar aqui a sequência súbita, a sequência imediata dos eventos, onde a imagem que passa para nós é que uma calamidade sucede a outra sem praticamente dar tempo de Jó se recuperar da notícia ou da tragédia, no caso sinônimo de calamidade anterior. Então isto chama a atenção exatamente para essa intensa provação, para essas calamidades sucessivas que desencadeia as questões que nós vamos trabalhar na lição bíblica. Uma outra atenção que gostaria de chamar ainda nesse contexto da repetição é que o verbo vir aparece 4 vezes do versículo 14 ao versículo 18. O versículo 14 começa dizendo que veio um mensageiro a Jó. Versículo 16 que já lemos: estando este falando, ainda falando, veio. Versículo 17, mesma coisa. E versículo 18, a mesma coisa. Um destaque para o fato das notícias ruins que vieram, que foram levadas, e que nesse caso, da perspectiva de Jó, que veio um mensageiro. Em todos os casos, o verbo vir está ligado a alguém que traz uma mensagem negativa. Ok. Considerando essas questões que eu penso ser interessante colocá-las, nós vamos avançar para chamar a atenção para uma questão que é provável que nas 3 lições anteriores, em algum momento, você, professor, pode já ter colocado diante da sua sala de aula. A pergunta que eu vou fazer é interessante, porque se você fizer na classe, é provável que haja a mesma reação nos alunos que nesse momento eu posso provocar em vocês. Quem é o principal personagem do livro de Jó? Eu acho que, talvez até sem piscar, alguém já respondeu: Jó.
E se eu disser que o principal personagem do livro de Jó é Deus? Aí se abre uma discussão, e como não estou diante de uma sala de aula presencial, e vocês estarão e podem levantar essa discussão, vamos lá. Jó, da perspectiva histórica, ele é o protagonista dessa poesia narrativa nos dois primeiros capítulos, em termos de prosa e poesia. Ele é o principal personagem em torno de quem, ou o protagonista da perspectiva histórica, em torno de quem se dão os fatos. Neste olhar literário, histórico, sim, as coisas circulam em torno dos acontecimentos na vida de Jó. Acontece que, se nós atentarmos para o detalhe do texto como um todo, sabe o que nós vamos perceber? É a minha percepção, é que o principal personagem de todo esse drama é o próprio Deus. Por quê? Vamos lá saber por quê? Porque todas as coisas que acontecem na vida de Jó, as boas e as ruins, as calamidades primeiro, e depois todo o processo de interação, de diálogo, e no final de restauração, envolve Deus. O tema central do livro de Jó é a soberania de Deus. Pastor, mas o tema central da soberania do livro de Jó, não seria a calamidade, a tragédia que Jó vivenciou e a sua restauração? Esse é um fato. A sua tragédia, tudo que passou, a sua restauração, sim, nos chama muito a atenção. Acontece que essas questões das calamidades e da restauração, elas só aconteceram porque foram permitidas por Deus, e depois o próprio Deus intervém na história, restaurando a sorte de Jó. O tema do livro fala de soberania divina, porque as coisas só acontecem na vida do povo de Deus e dos filhos de Deus sob a permissão de Deus. E todo o processo de restauração, de reconquista, de superação, vem também da graça e da soberania de Deus. Então eu quero colocar para vocês que, da perspectiva mais ampla, Deus é o personagem, é o ser central dessa história. Porque é Ele quem detém e está no controle de todas as coisas. É Ele quem permite a Satanás tocar em Jó, de tirar as coisas, os filhos. Então, a ação maligna é permitida e limitada por Deus, que depois, a seu tempo, resolve mudar a sorte de Jó e restaurar as coisas que ele havia perdido, as coisas e a família. Sem falar que a partir, ou boa parte, melhor colocando, do livro de Jó, boa parte é dedicada a uma interação e um diálogo entre Deus e o próprio Jó. Por que eu chamo a atenção para o tema soberania de Deus? Porque nós encontramos no livro de Jó, por 31 vezes,
o termo hebraico Shaddai, Todo-Poderoso. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Fala de soberania. 31 vezes nós vamos encontrar no livro de Jó a expressão hebraica Shaddai, o que aponta para a intencionalidade do autor de destacar a soberania de Deus, sem falar. Se você decidir contar, eu faço essa sugestão. Eu não fiz para esse subsídio. Mas tente contar e grifar quantas vezes no livro de Jó vai aparecer o nome Deus, traduzido do hebraico Elohim, e o nome Senhor, traduzido do hebraico Yahvé. Experimente contar quantas vezes vai aparecer no livro de Jó. Shaddai, eu já fiz a conta para vocês. São 31 citações ao longo de todo o livro. O Todo-Poderoso. Agora, Elohim, Deus, e Yahvé, Senhor, eu deixo essa conta para vocês fazerem, porque fechando agora esse ponto, a minha intenção aqui era despertar todos vocês para o principal personagem do livro e para a intenção autoral de destacar a soberania de Deus. Eu quero aproveitar para fechar esse pensamento e chamar a atenção dos senhores professores e até alunos que nos assistem da nossa escola dominical, que as narrativas bíblicas e até as poesias e os livros sapienciais, elas precisam ser lidas sempre considerando que o propósito último do escritor bíblico, inspirado por Deus, é promover a própria glória de Deus. Por maravilhosos que sejam os exemplos de vida, como o próprio exemplo de Jó, mas não é o enaltecimento de Jó. Repito, o exemplo de Jó nos serve sim como lição de vida, como lição moral, mas a proposta dos escritores bíblicos não é enaltecer a priori os personagens, mas o Deus que abençoa, que direciona, que chama os personagens bíblicos. Isso é verdade em relação a Moisés, em relação a Elias, em relação a Davi, em relação a José. Por exemplos maravilhosos que possamos extrair do comportamento e da vida destes homens, mas na narrativa, no texto bíblico, em última instância, é sobre Deus que o texto fala. O Deus que chama, o Deus que é fiel, o Deus que promete, o Deus que cumpre, o Deus que realiza, o Deus que faz. No final de tudo é sobre Deus. Então sempre busquem com as lentes do Espírito e com aquela observação tenaz, perceber nos textos o que de bom se pode extrair, que princípios podemos aplicar à nossa vida a partir do exemplo dos personagens bíblicos, mas acima de tudo, perceber a mão de Deus, a pessoa de Deus, e para onde, para qual atributo de Deus o livro aponta ou sinaliza ou destaca. Quando você começar a fazer isso e compreender isso, a leitura da Bíblia vai mudar de uma forma muito diferenciada para você. E é provável que você perceba mais essa intenção autoral de promover Deus, seus atributos, seu poder, do que antes. Amém? Então, vamos adiante. E qualquer dúvida, volta ao vídeo e escute novamente. Repito, do ponto de vista histórico, Jó é o centro dos eventos. Mas do ponto de vista geral e espiritual, é Deus quem está por trás de tudo, permitindo, intervindo,
interagindo e depois intervindo novamente na história, restaurando a sorte de Jó. Nós aprendemos na lição, no primeiro ponto, que fala das perdas, ou calamidades, ou tragédias de natureza econômica. E a partir da própria apresentação que o livro faz de Jó, um homem muito rico, respeitado, um homem muito próspero, crente. É certo que nós vamos ver ao longo da lição que essa fé de Jó em Deus, ela caminhou para um nível de profundidade ou de intimidade ou de relacionamento que carecia. Mas o livro já começa demonstrando que era um nível de fé que aquele homem rico e respeitado tinha no Oriente. Rico e respeitado no Oriente. É um nível de fé que foi o suficiente para nós extrairmos todas as lições que vamos extrair na continuidade desse trimestre. Então nós aprendemos aqui uma realidade que, vez por outra, vem à tona nas nossas lições bíblicas. Apesar de Jesus ter dito da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Jesus não disse que era impossível, disse que era muito difícil, mesmo porque nós temos exemplos no Antigo, como Abraão, como o próprio Jó, os reis que desfrutavam de todo o luxo, privilégios palacianos e outros que eram ricos e que foram crentes em Deus. Há no Novo Testamento um conselho inspirado pelo Espírito, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17 ao 19. É provável que nesse momento eu falo também para professores da escola dominical que são ricos, sim, prósperos, empresários, gente da indústria, do comércio e de outras atividades, ricos. E nunca é demais lembrar o conselho de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Por que incerteza das riquezas? Porque você pode ter hoje e amanhã não ter. Inclusive tem uma observação do pastor José Gonçalves, comentarista da lição, sobre essa questão das perdas que eu vou citar daqui a pouco. Incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ou seja, há ricos que confiam nas coisas, enquanto Paulo exorta, aconselha a colocarmos a nossa confiança no Deus que concede as coisas e não nas coisas concedidas por Deus. Ele nos dá todas as coisas para delas gozarmos, e obviamente com sabedoria e prudência. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, com uma boa consciência, com sensatez, e sejam comunicáveis, generosos, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Eis aqui um conselho muito prático, direto, sábio, para todos aqueles que neste mundo são ricos, possuem abundância de bens materiais. A nossa lição, na sequência, no mesmo ponto 1, que fala sobre o primeiro ponto, que fala sobre a tragédia de natureza econômica, além do sucesso na esfera comercial e no campo, que está bem colocado aqui na lição, o subponto 3 e 4 vai falar das perdas ou dos ataques do diabo que tira as coisas de Jó. E no final do primeiro ponto,
há um alerta muito importante. É que apesar de, por vezes, perdas materiais serem ocasionadas pela investida do diabo, e como no caso de Jó, permitida por Deus, nem sempre a origem das perdas ou a causa das perdas, melhor dizendo, tem origem espiritual. Como bem colocado pelo comentarista, às vezes nós perdemos o que temos por mal gestão ou administração das coisas. É provável, e vai aqui uma dica para o professor, para uma aula mais interativa no domingo ou em outro dia da semana, não sei que dia funciona a escola onde você ensina, mas é bem provável que você e alguns de seus alunos conheçam alguém que, por causa de uma má administração, perderam coisas e patrimônios valiosos. Há pessoas que lutaram muito para ter uma casa e depois entraram num processo de consumismo e dívida que tiveram que vender a casa para pagar as dívidas e voltar a ficar sem casa. Tudo isso por uma má administração. Precisamos pedir a Deus sabedoria de viver uma vida de uma forma equilibrada, de viver de maneira digna e não desejarmos além das nossas possibilidades, sendo de alguma forma seduzidos e às vezes dominados e nos tornando servos desse desejo de ter para parecer que é quem não é. Numa linguagem muito simples, viver de aparência. Viver de aparência tem um preço muito alto, que muitos não conseguem pagar e acabam perdendo aquilo que já conseguiram na vida. Então, a má gestão das coisas que conquistamos, daquele bem material do carro, da casa, tantas outras coisas poderíamos citar, pode ser a causa de perdermos coisas. O outro problema são crises. Por exemplo, nós estamos saindo ainda e de uma forma, enquanto gravo esta aula, há incertezas dentro do contexto desse processo de pandemia no Brasil. Há uma expectativa de chegada de vacinas. Por outro lado, há uma preocupação se não haverá uma recaída em razão das grandes aglomerações que aconteceram nos períodos de feriados e que estão acontecendo nos finais de semana nas praias, por exemplo, nas ruas. E tantos outros lugares e circunstâncias. Então, há muita indefinição. E nesse processo que desde março nós convivemos, muita gente perdeu coisas em razão da crise econômica consequente da crise de saúde. Comércios fecharam, indústrias fecharam, empregos foram perdidos, a impossibilidade de negociar como um ambulante foi cerceada, a impossibilidade aconteceu porque ele foi cerceado e você foi impedido, proibido de vender o seu produto na praia, no centro da cidade. E aí você ficou sem aquela renda e precisou depender dos benefícios sociais do governo. Há muitas histórias. E vai aqui uma outra sugestão didático-pedagógica para o professor, já que a lição fala de perdas. De repente você pode pedir para algum aluno ou alguns alunos na sala darem testemunho do que passaram ou do que estão passando em questões que envolvem perdas relacionadas à pandemia. Você acaba tratando de um tema da lição associado a um evento atual. Bem interessante isso, não? E de repente vocês já podem testemunhar
o que aconteceu na vida de Jó. Porque você pode ter na sala gente ainda em processos de perdas, gente que já perderam, estão num processo de retomada, e gente que perdeu coisas e já recuperou, e recuperou numa proporção maior do que tinha antes. Percebe a oportunidade didático-pedagógica de aplicar as lições que estamos aprendendo nesse final de semana, que estudaremos nesse final de semana? Que maravilha! Então fica aqui o alerta. Nem todas as perdas materiais, elas têm origem espiritual. Podem ser resultado de uma má gestão do que temos, ou pode ser resultado de uma crise econômica ou de uma catástrofe natural, como alguns países ou cidades passam, que vê um terremoto e leva tudo que a gente tem, enchentes. As guerras fazem com que as pessoas percam o que têm e fujam para outros países, deixando para trás tudo que construíram ao longo da vida. Então há uma diversidade de razões ou de causas para perdermos as coisas. O segundo ponto da nossa lição fala-nos sobre tragédia de natureza familiar. Jó não apenas perde as coisas, ele perde pessoas e pessoas amadas. Ele perde o que nenhum pai ou mãe pensa, imagina ou deseja perder um dia. Os filhos. Há professores que me assistem nesse momento, que já passaram pela dor de perder um filho. E sabem muito melhor do que eu, do que estou falando, porque eu tenho 2 filhos. Eu não passei pela experiência da perda de filhos na minha vida. Eu só consigo imaginar a dor. Mas eu nunca senti essa dor. E nenhum pai deseja sentir. Eu poderia dizer aqui tranquilamente, eu não senti, nem desejo sentir. Porque esse é o sentimento de todo pai. Jó, ele não perdeu um filho. Ele perdeu todos os filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Em um só dia, seus 10 filhos morreram. Eu vou falar uma coisa aqui um pouco ousada, talvez, não sei se o termo certo é ousadia, mas eu acho que é mais... Não é ousadia o termo correto é realista. A dor da perda de um filho, só quem conhece é quem já perdeu um filho. Vou repetir. A dor da perda de um filho, só quem sabe de fato como é quem já perdeu um filho. E a dor da perda de 10 filhos, só quem sabe também é quem já perdeu 10 filhos. Num dia, de uma só vez. É muito improvável. Eu desconheço. Até você vai poder ajudar no comentário aqui, que vai ser possível fazer quando estiver assistindo, se você conhece algum caso histórico de alguém na história da humanidade que num único dia perdeu 10 filhos. Eu não estou dizendo que é impossível. De repente pode alguém, por exemplo, falamos aqui de um terremoto, uma tragédia natural, alguém com uma família muito grande, de muitos filhos, épocas passadas, o lugar onde mora ser atingido por uma guerra, uma investida assim, daquela do tipo que as pessoas invadem as casas e matem todo mundo.
Mas é muito difícil você encontrar uma tragédia desse... Não é impossível, mas é muito difícil você se deparar com uma tragédia desse nível. 10 filhos de uma única vez foi o que Jó perdeu. Perdeu as coisas, depois ele perde os filhos. Não vou entrar em detalhes porque a lição está rica de informações de subsídio. Meu interesse aqui é destacar alguns fatos no sentido de apenas acrescentar ao que já está aqui muito bem colocado. Então ele perde os filhos, depois de ter perdido as coisas, e aí nós vamos nos deparar nos versículos 20 ao 22 com a atitude imediata de Jó diante das suas perdas. E aqui eu chamo a atenção para um processo psicológico. Eu dei uma pesquisada, eu gosto muito de psicologia, tive a oportunidade de no meu curso de pedagogia, estudar, pagar disciplinas como psicologia geral, psicologia da infância e psicologia da adolescência e juventude. E há uma questão psicológica que envolve a questão do luto. Luto, aquele sentimento ou processo, melhor colocando, de perda. O luto acontece sempre que há uma perda, e quando um ente querido, um familiar, morre, usamos como crença, dorme no Senhor, é natural que nós enfrentemos um processo de luto. E o processo de luto é um processo psicológico, psicoemocional. E os especialistas da área da psicologia, eles geralmente classificam ou sistematizam esse processo de luto, dividindo-o em 1, 2, 3, 4, 5 etapas diferentes. Então, eles dizem o seguinte, que quando nós nos deparamos com a perda, por exemplo, de uma pessoa amada, um familiar, no caso de Jó, o filho, o primeiro sentimento ou expressão que nós manifestamos é o sentimento ou a atitude de negação. Não, eu não acredito, não é possível. Não, você fica tentando negar, verbalmente, comportalmente, de maneira comportamental, negar o fato. Na sequência, os psicólogos afirmam que vem, depois daquela negação, a raiva. E aí você procura culpados, fica com raiva de si, dos outros, pode ficar com raiva até de Deus, de descarregar. Depois vem um processo que eles chamam também de barganha, já num caminho de tentar atenuar todos aqueles sentimentos. Depois você deságua num possível processo de depressão. Se não chega a experimentar depressão, mas fica deprimido, há uma diferença aí. O deprimido é alguém profundamente triste que passou por um processo de estresse. Essa tristeza vem e vai, diferente da depressão que vem e fica. Fica e desencadeia outros tipos de comportamento ou atitudes, como o isolamento, a falta de sentido para a vida, e no estágio avançado, o desejo de tirar a própria vida. Muitos depressivos acabam cometendo suicídio, não porque gostariam e desejariam morrer. O desejo não é morrer, é se livrar da dor que a depressão provoca. A dor na alma. Também essa dor é passiva somente de ser compreendida, acima de tudo, por quem já experienciou processos depressivos, independente do nível que passou. E, por fim, a última atitude
no processo de luto seria a aceitação e compreender que a coisa aconteceu, mas a vida segue e alguns passam de forma mais rápida do que outros por esses processos. Cada um responde de um jeito e tem o seu tempo. Quando a coisa se agrava, é preciso buscar auxílio e socorro em Deus, obviamente, em oração, mas também nos profissionais da área. Porque a psicologia, a psiquiatria são ramos do campo da saúde. Existe a saúde física e a saúde psíquica, emocional, que a lição termina trabalhando isso, que nós vamos chegar lá. Então, precisamos cuidar disso, mas eu volto aqui para Jó, para dizer o seguinte: até onde nós temos informação e a possibilidade de observar biblicamente, a primeira atitude no processo de luto de Jó a primeira atitude não foi a negação nem a raiva. É isso que nos surpreende em Jó, e essas atitudes que não foram a negação nem a raiva só pode ser creditada à fé de Jó. Porque diz que quando ele recebe a notícia da morte dos seus filhos, o texto no verso 20 informa: então, ou seja, depois dessa última informação, Jó se levantou. Há 5 verbos nesse versículo. Primeiro, Jó se levantou. Então ele não se prostra. Ele não é atingido por uma depressão pesada que o coloca na cama, que deseja isolamento, que perde esperanças, né? Ele se levanta. Segundo verbo, primeiro se levantou. Segundo, rasgou o manto, expressando o sentimento mais natural que poderíamos esperar de um homem, de uma mulher, que é a sua profunda tristeza, perder os filhos. Esse gesto tem um significado no contexto cultural de Jó. Ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça em sinal de humilhação, se lança com o rosto em terra, ele praticamente se deita com as palmas das mãos no chão, joelhos, pés, se estende em terra, não tem mais para onde ele descer, ele vai para o lugar mais baixo na sua dor, na sua tristeza, se lançou em terra. E a última ação de Jó, que vai de encontro ao processo natural de luto, é a adoração. E a Bíblia diz: e adorou. Ele se lança em terra e adora a Deus. E até agora ele não fala nada, ele só faz. Ele levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Adorar aqui é ficar prostrado lá, no chão, em terra. E aí ele vai falar, e quando Jó abre a boca, eu fico imaginando todas as vezes que eu leio esse texto, a cena na dimensão espiritual. Porque vamos lembrar o seguinte: nós, como leitores do livro de Jó, nós somos privilegiados, porque a cena que acontece no céu, da permissão de Deus de Satanás agir como agir, e Jó perdeu o que perdeu, nós temos conhecimento pela narrativa da cena, mas Jó não tem. Jó não sabe a causa, não sabe os motivos, não sabe de onde vem tanta calamidade. Deus não fala para Jó o que está acontecendo. A gente sabe, a gente viu a cena, mas tem uma cena que a gente não viu. Nem Jó sabe, porque não viu, e nós também. Nós conhecemos as cenas que o escritor, inspirado pelo Espírito, nos permitiu conhecer, da ida de Satanás lá diante de Deus, mas eu fico imaginando a cena do diabo, dos anjos, de Deus, de todos na região espiritual,
observando a atitude de Jó, que levanta, rasga seu manto, raspa sua cabeça, se lança no chão, adora, e agora Jó vai abrir a boca. O que será que ele vai dizer? Eu acho que só Deus sabia, na sua presciência. O diabo não sabe o que Jó vai dizer, os anjos não sabem o que Jó vai dizer, nem nenhum outro ser espiritual sabe o que Jó vai dizer. Mas Jó disse, e o que é que ele disse? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adoração. E o texto termina com o narrador dizendo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus por isso. Que grande exemplo de um homem não perfeito, mas de um homem de fé. Ainda na lição de número, ainda na presente lição, para encerrarmos, o terceiro ponto nos fala sobre a tragédia ou as calamidades de natureza física e psicológica, porque a partir do capítulo 2, mais coisas sucedem a Jó, e depois de ter perdido os bens, de ter perdido os filhos, ele vai perder a sua saúde física e, obviamente, em razão de todas as perdas, a sua saúde emocional também vai ficar comprometida com uma profunda tristeza. Ele fica deprimido e com razão, fica desolado. Tem até uma nota, a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, eu recomendo você ler, de Jó 3:1. O final da nota praticamente diz aqui, o lamento de Jó, o seu lamento era uma expressão de dor e desolação, mas não uma expressão de revolta contra Deus. Não, Jó não se revolta contra Deus. Ele não amaldiçoa Deus, ele vai amaldiçoar o dia que nasceu, que é assunto da próxima lição. A próxima lição, a lição 5, é toda sobre o lamento de Jó, e aí vocês vão estudar o capítulo 3 com todos os detalhes e as informações riquíssimas que lá tem, a partir do momento em que Jó na sua plena humanidade, fala, manifesta, expressa os seus sentimentos. E dizem, e eu acredito nisso, obviamente, que a tristeza, a angústia, a dor, um dos grandes remédios é a fala. A psicologia, principalmente a psicanálise, são recursos que apresentam, ou que propõem, ou que oferecem a cura pela fala, pela conversa, pelo se abrir. A psiquiatria também usa da terapia da interação. E aqui no capítulo 3, Jó não se fecha em seus sentimentos, mas se abre, se expressando e falando, como já disse, em sua plena humanidade. Então, o que nós temos aqui nessa lição de número 4, para encerrarmos o nosso subsídio, e que há um processo aqui que encontramos Jó por cima, em termos de reputação, em termos de riquezas, e ele vai perde coisas, perde filhos, perde saúde física, a sua saúde emocional, as suas emoções, seus sentimentos são comprometidos, e a partir do capítulo 3, nós vamos ter uma maior clareza desses sentimentos que envolvem Jó, para a partir do capítulo 3 de Jó, para a partir da lição de número 5, lição de número 6, melhor dizendo, após o lamento,
começarmos a estudar o processo de cura em todas as áreas e de restauração vinda da parte de Deus em todas as áreas. O que nós vamos aprender na trajetória do estudo do livro de Jó, mais uma vez, é que todo mal, é que tudo aquilo que chamamos de mal, que sobrevém sobre nós, primeiro, só sobrevém sobre nós porque Deus permite. Voltemos ao tema central do livro de Jó, soberania de Deus. Segundo, o mal sobrevém sobre nós porque há um propósito de Deus que, embora possamos desconhecer, no final, a intenção é o nosso próprio bem. Depois que passamos pelos processos que Deus, pelas perdas que Deus nos permite passar, a gente sai mais próximos de Deus, com maior intimidade com Deus, com maior experiência com Deus e com maior capacidade de fazer para Deus o que já fazíamos antes. Porque no final, todos os processos dolorosos que sobrevêm sobre a nossa vida, permitidos por Deus, resultará no nosso bem, mesmo que não entendamos de imediato. E no fim de tudo, e em última instância, na glória do próprio Deus. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. O conselho, depois desse subsídio que eu dou para todos vocês, sempre que eu tenho oportunidade eu dou, enriqueçam as suas aulas lendo, leiam, escute, pesquise, mas acima de tudo também ore e busque da parte do Espírito direção e revelação para essa investigação e pesquisa associada a essa dependência de Deus, a essa busca pela direção do Espírito, pela iluminação do Espírito, pela intervenção do Espírito na sua aula, possa alcançar os objetivos de Deus para a sua vida e para a vida dos seus alunos durante todo esse trimestre e durante todo o tempo de escola dominical até a volta de Jesus. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir. Grande abraço.